Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Hoje vamos dar continuidade aos estudos do nosso Catecismo da Igreja Católica e você é nosso convidado a permanecer conosco. Temos assuntos muito bacanas para tratar hoje, tá bom? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, queira fazê-lo. Também acione o sininho para você poder receber as notificações dos nossos lançamentos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se você gostou do nosso trabalho, dê aí o seu positivo e compartilhe os nossos vídeos com a sua rede de contatos, para que mais pessoas conheçam o nosso Senhor e conheçam a doutrina da Igreja Católica, tá bom? Nós vamos à nossa vinheta e já já retornamos com o Catecismo da Igreja Católica. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e, como fazemos habitualmente, vamos começar fazendo a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo para que ele nos ajude a compreender as coisas de Deus, a doutrina da Igreja e que tenhamos o nosso coração e a nossa mente bem abertos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos retomar os nossos estudos a partir do parágrafo 153, tá bom? Mas na aula passada, nós conversávamos a respeito daquele maravilhoso testemunho que São Paulo deu a Timóteo, quando ele falou: eu sei em quem eu pus a minha confiança, em quem eu pus a minha fé. De fato, São Paulo teve uma experiência fantástica com Jesus Cristo, quando este se apresentou a ele no caminho de Damasco, e São Paulo então se converteu. E a sua fé, então, foi alimentada pela graça de Deus. Meus caros amigos, esta é a fé que nós precisamos ter. A fé num Deus que é Pai, Criador, num Filho Redentor e no Espírito Santo Santificador. Nós não podemos e não devemos colocar a nossa fé nas pessoas, nas coisas. Nós vimos também na aula passada que no livro do profeta Jeremias encontramos: maldito o homem que confia no homem. É isso. Tantas vezes a gente coloca a nossa confiança nas pessoas e a gente acaba caindo do cavalo, como São Paulo também caiu, não é? Mas muitas vezes eu percebo que nós colocamos a nossa fé não só em pessoas, mas em coisas. Nosso povo é muito supersticioso, então nós acreditamos e colocamos fé em pessoas, em roupas, em cores, em pedras, em comidas, em atitudes, não é? Em gestos, achando que essas coisas vão nos trazer algum benefício. Acreditamos nos astros, acreditamos em horóscopos, nada disso merece a nossa fé. Nós temos que colocar a nossa fé em Deus. Aliás, nós vamos, alguns vídeos para frente, vamos tratar dessas questões alusivas à superstição, às idolatrias e tantas coisas que nós vamos colocando na nossa vida de fé e que nos atrapalham na nossa caminhada, tá bom? Então, meus caros amigos, você pode e deve colocar a sua confiança em Deus, porque a graça que Deus nos concede, ela faz acontecer maravilhas em nossas vidas. Jesus sempre falou:
a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. É isso. A fé faz todas essas coisas em nós, ainda que ela seja pequenininha, como o grão de mostarda, como nos fala o Evangelho, mas ainda assim ela pode produzir grandes coisas em nós. É isso aí. Vamos então, como falamos, vamos ler e refletir um pouquinho a respeito do parágrafo número 153. E eu convido você a acompanhar comigo. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Muito bem, meus amigos, este parágrafo 153 nos mostra que, na verdade, a fé é uma graça. Antes da gente pensar em ir até Deus, ele já veio até nós. A fé nos é infundida, a fé nos é dada. Claro, nós a recebemos no nosso batismo e esta sementinha da fé vai brotando, vai crescendo e vai produzindo frutos maravilhosos em nossa caminhada cristã. Vocês viram aqui neste trecho do Catecismo a referência àquele encontro entre Jesus e os seus discípulos, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ou o que dizem os homens que eu sou? E Jesus recebe então a resposta de Pedro: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. E então Jesus fala para ele: feliz é você, Pedro, porque foi o meu Pai que te falou a respeito de mim. Foi o meu Pai que te revelou isto. Não foram as coisas do mundo, as coisas da carne, nada disso, mas o meu Pai que está nos céus. Meus caros amigos, nós recebemos a fé da parte de Deus. O Senhor se revela a nós e vai se mostrando a nós, como a gente já viu em nossas aulas anteriores. Na medida em que eu creio, Deus vai se revelando e se mostrando naquela circularidade crescente, num círculo virtuoso. Quanto mais Deus se mostra, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais Deus se mostra e se revela na minha vida. Mas é importante a gente saber que antes mesmo que nós existíssemos, Deus já nos amava, não é isso? Nós sabemos muito bem disso. E no que diz respeito à fé, a fé é uma graça e nós podemos confirmar isso através da própria palavra de Deus. Na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, quando São Paulo fala a respeito dos frutos do Espírito Santo, nós vemos que dentre os muitos frutos que o Espírito Santo nos concede está a fé. A fé como consequência da presença do Espírito Santo em nós. O mesmo São Paulo, noutra passagem, agora na carta aos Coríntios, primeira carta no capítulo 12, São Paulo apresenta a fé como um dom do Espírito Santo, capaz de realizar coisas fantásticas em nossas vidas, como, por exemplo, aquele episódio em que Pedro e João estavam a caminho do templo, nos fala os Atos dos Apóstolos, e eles encontram então um coxo na porta da igreja pedindo esmolas, e eles então respondem ao pobre homem: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o milagre aconteceu pela fé.
na confiança. Ele apostou em Deus e Deus realizou. É assim que nós vivemos a nossa fé, entregando a nossa vida, confiando as coisas a Deus e Ele vai realizar. Ainda que tudo esteja difícil, ainda que tudo esteja cheio de problemas, como comumente nós temos em nossas vidas. Tá bom? Pois bem, meus amigos, agora o parágrafo número 154 vai acrescentar algo à definição anterior que nós havíamos dado. Nós falamos que a fé é uma graça de Deus. Agora, o parágrafo 154 vai nos revelar que a fé é um ato humano também. Acompanhe comigo. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Já no campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar nas promessas delas, como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé à revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Assim, meus amigos, nós percebemos aqui que a fé também tem uma parte que cabe a nós. É a nossa contrapartida, é a nossa decisão. Portanto, toda a nossa humanidade se envolve nesta relação com Deus. Nós fomos criados com inteligência, liberdade e vontade. E são exatamente esses três pontos, essas três coisas, que atuam para que nós possamos dizer a Deus: eu creio em Ti. A nossa inteligência, a nossa liberdade, a nossa vontade. Eu vejo as coisas, eu percebo as coisas, eu percebo a vontade de Deus, eu percebo a presença do Senhor. A minha inteligência me faz discernir, perceber todas as coisas. A minha vontade manda eu aderir ao Senhor e a responder a Ele. E a minha vontade e liberdade me permitem, então, dizer: eu creio. Muitas vezes as pessoas acham que a vida de fé é uma vida que nos tolhe a liberdade. Não, é exatamente o inverso. É a minha liberdade que me leva a viver a vida de fé plenamente. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais livres nós seremos. Portanto, meus amigos, não podemos deixar de considerar que nós temos a nossa parte nesta relação de fé com o Senhor e nós precisamos dar a nossa adesão a Ele, livremente, de forma inteligente e submetendo tudo pela nossa vontade. Tá bom? E continuando então os nossos estudos do catecismo, vamos agora ver o parágrafo número 155, que nos diz o seguinte: na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é um ato de inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Portanto, vocês podem perceber que esta comunhão nossa com Deus se torna íntima na medida em que a graça e a nossa humanidade entram em comunhão e estão em sintonia. Aí a fé passa a ter uma vida muito mais amadurecida e não dependente das coisas externas.
Eu me recordo de Santa Teresa de Ávila, que passou por um longo período de aridez espiritual, me parece cerca de 10 anos. Ela rezava e não sentia a presença de Deus, ela comungava e não sentia a presença de Deus, ela lia a palavra do Senhor na Bíblia e não sentia a presença de Deus, um silêncio total de Deus. E nem por isso ela abandonou a fé. Ela se manteve fiel, porque a sua fé não dependia dessas coisas exteriores como sentimentos, emoções, coisas sensíveis que às vezes nós buscamos, mas que não fazem parte da fé. A fé não depende disso. Como o texto nos falou, depende da nossa inteligência, da nossa vontade, não é? E a partir disso, então, a graça de Deus se manifesta em nós. Nós não podemos ser como foi São Tomé. Se eu não o vir, se eu não o tocar, eu não vou acreditar. A fé amadurecida vai nos permitir dar esta caminhada sem depender destes sinais. E agora, tem coisas que nós fazemos na vida da gente e que às vezes nos reportam a coisas extremamente lógicas. Por exemplo, se eu falar para você que 1 mais 1 é igual a 2, você acredita que isso seja verdade. Mas isso, a bem da verdade, não depende de eu acreditar ou não. Eu acreditando ou não, isso não vai mudar. 1 mais 1 sempre vai ser 2 e nunca será 3. Eu acreditando ou não. Agora, se eu digo para você, Deus te ama, é claro, o amor de Deus jamais deixará de existir e deixará de te amar, mas isso vai depender da tua fé para que isso aconteça e se concretize na tua vida. Portanto, meus caros, a gente tantas vezes não pode se entregar às coisas que supostamente podem parecer verdadeiras, mas que na verdade são tão somente coisas que existem e com as quais convivemos. Com relação a Deus não é assim. Com Deus eu o conheço, quanto mais me entrego a Ele e mais Ele se mostra. Nós vamos fazendo uma experiência pessoal com Ele e a nossa fé, então, vai crescer. Mas com a adesão da minha inteligência, sim, ela completa este relacionamento com o Senhor. Pois bem, muitas vezes nós colocamos condicionantes na fé. Se tal coisa acontecer, eu acredito. Se tal coisa não acontecer, então eu não acredito. É a inteligência, como falávamos, que nos permite ter esta decisão de crer apesar de tudo. Deus nos livre, mas imagine a seguinte situação. Você foi despedido, uma caixa d'água estourou e inundou toda a sua sala, um automóvel atropelou o seu cachorro de estimação, a sua esposa contraiu Covid, uma série de desgraças foram acontecendo e de repente você pergunta onde é que está Deus em tudo isso. Deus está acima de tudo e de todos, como sempre esteve, e nos amando da mesma forma. A nossa fé não pode depender destas coisas exteriores. É por isso, então, que a gente pode dizer que a nossa fé ela é alimentada a partir da nossa busca. É exatamente o que você está fazendo. Você está participando e acompanhando esses nossos vídeos para conhecer o catecismo da igreja. E na medida, então, que você vai conhecendo mais, através da inteligência, da leitura, do estudo, a tua fé vai crescendo, a tua fé vai amadurecendo. Portanto, eu digo para você que esses nossos estudos, eles supõem a fé. Embora ele seja útil para fazer a fé crescer,
e amadurecer, ele supõe a fé. Até mesmo para buscar a fé, eu preciso ter fé. É um paradoxo. Mas veja a seguinte situação. Uma pessoa adulta que for ser batizada, antes dela receber o batismo e com o batismo a fé, ela precisa fazer e rezar o credo, professando a sua fé. Então, antes mesmo de nós professarmos ou recebermos a nossa fé, esta fé já habita em nós, porque ela vem como um dom de Deus. Então, nós não precisamos buscar provas das coisas para dizer que eu acredito. Por exemplo, eu acredito que Jesus ressuscitou, eu tenho fé nisso, mas eu não necessito buscar as razões ou as provas para eu acreditar nisso. Claro, existem muitas provas, a história, as testemunhas, a própria inspiração do Espírito Santo, a própria manifestação de Deus através da oração, tudo isso me faz crer e ter a certeza que, de fato, Jesus ressuscitou. Mas quando eu consigo estudar e provar por A mais B, sim, de fato, Jesus ressuscitou, então a minha fé cresce muito mais e amadurece muito mais, embora ela não dependesse disso. Tá bom? Então, meus queridos amigos, a gente pode ter esta certeza de que, como muitas coisas na vida da gente, a fé também tem a sua gradualidade. Ela vai num crescendo sequencial, na medida da minha busca, na medida em que eu vou me esforçando para investir nesta fé. Tá ok? É o que nós tínhamos para hoje. A partir da semana que vem, nós daremos sequência a esses estudos sobre a fé, que são assuntos palpitantes, dizem respeito diretamente ao nosso dia a dia. Vamos deixar aí na tela uma proposta de leitura e de oração e esperamos que você fique na graça do Senhor Jesus e que fique muito em paz. Tá bom? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.